Graça e paz a todos, esse é o canal Cristo Sem Fronteira, meu nome é Jean. E hoje eu quero trazer algo para todos nós refletirmos sobre a palavra de Deus. O fim está chegando. Escatologia. Os últimos acontecimentos do fim. O arrebatamento da igreja. A segunda vinda de Jesus. Mas eu quero trazer um resumo e ao mesmo tempo um alerta. De um modo de termos um entendimento do que a Bíblia nos mostra. Não é de nós para a Bíblia, é da Bíblia para nós. Eu quero trazer algo que eu ouço muito na igreja, que Jesus está voltando. Não. Jesus não está voltando. Jesus não vai voltar hoje. Jesus não vai voltar amanhã. Jesus não vai voltar daqui a um ano. Não vai voltar. Isso são pessoas que estão pregando e, infelizmente, se torna um tipo de heresia. Porque antes de Jesus vir, haverá o arrebatamento da igreja. E eu quero provar na Bíblia. Só um resumo de Mateus, capítulo 24. Eu quero ler o versículo 4 e alguns outros depois. Iniciando no 4. E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. 5. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Quero ler o versículo também 13. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então será o fim. Maravilhosa palavra de Jesus. Escatologia. Temos que entender o que é os acontecimentos do fim. Primeiro, temos que entender como a Bíblia nos ensina. No versículo do versículo 7 e 8. Jesus está falando de uma forma macro, visão terrena, ele de cima. Jesus está falando o que irá acontecer da forma macro. E ele diz: fome, nações contra nações, reino contra reino, pestes, epidemia, pandemia, terremotos em muitos lugares. E isso é o princípio das dores. Já está acontecendo, já estamos nos princípios das dores. Visão macro, já está acontecendo. Dados sobre acontecimentos na Terra, como terremoto, maremoto, tsunami e tudo o que acontece de fenômeno natural dos anos 60 do século passado, aumentou mais de 700%. Isso é um indício. Nações contra nações, guerra, reino contra reino, isso aí sempre aconteceu, mas isso está numa forma muito mais agravante, porque a guerra hoje não está envolvendo só dois países, está envolvendo o mundo global.
Epidemia, pandemia, não precisa nem falar. O acontecimento de 2019, o caos no mundo. E isso é o princípio das dores. E quando Jesus vai e fala, do versículo 9 até o versículo 14, ele fala na visão micro, para a igreja. Agora Jesus vai para a igreja, a sua noiva, o que ele colocou como ele como cabeça, e vai conduzir a igreja, se preparar para esses acontecimentos e se preparar para ele, que é o noivo. Aí ele começa falando que enganarão a muitos, matarão, perseguirão. Aí ele fala, muitos não gostarão um do outro, aborrecerão, vai fazer falsos profetas, enganarão, iniquidade, o amor de muitos esfriará. Isso está acontecendo na igreja como um caos. As pessoas não sabem definir as coisas. Mexeu no princípio da Bíblia, já era. Não sobra nada de mim e de você. Se você é o tipo de pessoa que leva os princípios da Bíblia de uma forma bem clara, meia boca, Jesus vai vomitar. Deus vai vomitar. Ele deixa bem claro. Ou é quente, ou é frio. Ou é céu totalmente alicerçado na Bíblia, ou é condenação eterna, inferno. Não tem meio termo. Eu já falo abertamente. No vestibular de Deus, ou é 10 ou é 0. Não tem outra nota. Ou você tira 10, ou você tira 0. Voltando aqui sobre a visão macro e micro. A gente também pode entender isso aí em Gênesis 1. Visão macro. Deus criou todas as coisas, estabeleceu todas as coisas. Depois a visão micro. Ele foi lá, num lugar, escolheu aquele lugar, fez o jardim do Éden e criou o homem e colocou o homem lá. Existem outras passagens da Bíblia que mostra também visão macro, visão micro. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, a Bíblia sempre vai ser ou visão macro ou visão micro, ou ela vai mostrar de cima para baixo ou de baixo para cima. E eu já falei em vários vídeos aqui no canal. Já falei na igreja onde eu congrego. Visão macro, visão micro, ou de cima para baixo, de baixo para cima. O que é isso? De Deus para nós ou de nós para Deus? Por exemplo, a armadura de Deus, que começa em Efésios capítulo 6, vai do versículo 10 ao 18. É visão de cima para baixo. Você quer saber o que você tem que fazer? Você tem que começar a ler do 18, 17, 16, 15, 14. Aí depois vem 13, 12, 11, 10. É de Deus. Outra passagem também, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Agora é o contrário. É de baixo para cima. Você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que está no finalzinho do versículo 2, você tem que ler do versículo 1 e entender tudo que Paulo colocou ali. Como eu falei, Jesus não vai vir hoje, não vai vir amanhã, não vai vir semana que vem, não vai vir o mês que vem, nem o ano que vem. É o arrebatamento da igreja que irá acontecer. E as igrejas estão pregando sobre isso? Estão falando, arrependei-vos, pecadores miseráveis. O arrebatamento da igreja está próximo. Não. Apocalipse também mostrando. Apocalipse capítulo 1, 2 e 3 fala da igreja.
capítulo 4 é o arrebatamento dela. Eu creio, na parte teológica, que as 7 igrejas de Efésios até Laodiceia são os tempos de tipo de igreja que nós temos aqui na Terra. E também os tipos de crente, de pessoas que está dentro da igreja. Eu creio nisso. É um modo de Jesus ter revelado o apóstolo Paulo, o apóstolo João, perdão, quem são os crentes dentro da igreja. Porque tem muita pessoa dentro da igreja que está se maquiando e está vivendo uma vidinha, não está alicerçado na palavra. Em geral, Mateus 24, versículo 15 ao 28, é a grande tribulação. A igreja foi arrebatada, quem ficar vai sofrer, vai penar. Tanto sendo da igreja como fora da igreja, o sofrimento vai ser um caos. Até Jesus falou que não houve nem haverá um tempo igual esse. Caos total. Do 29 até o 35, a vinda do Filho do Homem, que seria a segunda vinda de Jesus. Do 36 ao 44, está também inserido na segunda vinda de Cristo. Jesus fornece um mapa quando fala disso, da segunda vinda dele. Ele fala também que vai abreviar os tempos para não perder os escolhidos. Isso já está acontecendo nos princípios das dores. O tempo nosso está escasso. Não parece que tem 24 horas. E quando ele fala aqui, do versículo 36, ele fala também da segunda vinda, como eu falei, até o 44, que o Filho do Homem vai vir, está inserido, do versículo 29 até o 44, ele fala da segunda vinda dele. E ele estabelece algumas coisas. Do versículo 32 até o 35, ele estabelece um mapa, uma situação que lhe mostra quando que ele vai vir. Quando que ele vai vir? Ele diz o seguinte, vamos lá. Versículo 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Figueira aqui é Israel. Quando ele fala que está próximo do verão e ele está folheando, isso quer dizer que está pronto para a colheita. Está pronto para a colheita. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Jesus está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas acontecerão. O céu e a terra passarão, mas a minha palavra não há de passar. Glória a Deus, aleluia. Jesus fornece esse mapa. De uma forma simples, a figueira aqui se refere a Israel, ao preparo de Israel. Vai ter que acontecer alguns fatos com relação à segunda vinda de Jesus, para preparar Israel, não só Israel, mas também o mundo inteiro.
Ele fala sobre geração. Aí que é o ponto. A geração na Bíblia se estabelece 70 anos. Cada geração bíblica é 70 anos. E a gente sabe que Israel se tornou nação em maio de 48, de 1948. Mais 70 anos da 2018. Isso quer dizer, passou uma geração. E não passará a próxima geração. Jesus sabe que não vai ter uma terceira geração. Tá? Entrou na segunda. Ele preparou, está preparando, entrou na segunda e não vai passar pela terceira. Vai parar na segunda. A segunda vinda de Jesus é menos de 70 anos. Ah, mas vai acontecer primeiro o arrebatamento. Primeiro o arrebatamento. Jesus fala que está na porta e uma geração vai passar, mas a segunda não. Esse é o princípio de tudo. E isso vai acontecer porque céu e terra passará, mas minha palavra não vai passar. Isso quer dizer que vai acontecer tudo de Mateus 24 para mostrar que Jesus vai vir. Jesus se refere aos remanescentes desde do 15 após o arrebatamento da igreja. Aqui no versículo 15 até o versículo 51 não tem mais igreja, não tem a noiva, são os remanescentes. O termo que ele usa aqui, ó, pranto e ranger de dentes, vai ser todos os condenados. Pranto e ranger de dentes, choro e muito, mas muito medo. Você range os dentes por dois motivos: por frio e por medo. Frio e medo. Quem morrer, para minha conclusão nessa escatologia, eu vou falar umas coisinhas depois. Quem morre hoje vai para onde? Quem morre hoje vai para onde? Morreu com Cristo, vai para o paraíso. Até Jesus fala para o ladrão da direita, para o saqueador da direita: hoje mesmo estará no paraíso comigo. Quem morre hoje com Cristo está no paraíso. Quem morre hoje sem Cristo vai para o tormento eterno, como a parábola do rico e do Lázaro. O rico foi para o tormento eterno. Tormento eterno. Eu quero trazer uma conclusão com relação a isso. Jesus vai arrebatar a igreja. O fim está próximo. Como eu falei, terremotos, guerras, fome, destruição, doença. O problema é, você e eu estamos preparados para o arrebatamento? Será que a igreja está preparada? As pessoas estão preparadas? Vai ter surpresa. E muita surpresa. A minha conclusão é, se você quer saber o fim está próximo ou não, olha para 3 coisas estabelecidas na Bíblia. E essa é a minha conclusão. Olha para o céu. Olha o que está acontecendo no céu. Sinais sobre
A lua azul, a lua vermelha e a lua branca, elas estão acontecendo continuamente todos os anos. Sinais sobre a Terra. Olha para a Terra já está gemendo, já está pedindo para o Criador voltar, já está pedindo para Deus dar um basta nessa humanidade pecadora que nós estamos. Essa humanidade podre que nós estamos. Porque hoje a modernidade só pensa em resultado, só pensa em se exibir, se gabar com ostentação, só pensa em algo de troca, só pensa em olhar para o próximo, mas nunca para você. Antes de você falar de qualquer pessoa, olha para si mesmo. Vê a vida patética que você tem. E quando eu falo patética, eu não falo patética só porque você tem, eu tenho dinheiro, tenho condição, eu tenho carro, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não. Eu falo vida patética do seguinte: será que você está vivendo certo? O certo para você, para a Bíblia, pode não ser o certo. Por isso que temos que aprender da Bíblia para nós, não de nós para a Bíblia. E a terceira coisa, olha para Israel. A menina dos olhos de Deus é Israel. Olha as coisas que estão acontecendo em Israel. Então, para você saber que está se agravando ainda mais, olha para o céu, olha para a terra e olha para Israel. O mundo inteiro já está num caos. Só falta Deus permitir, porque a permissão e a vontade tem que vir dele. E você, está preparado? Está preparado para o arrebatamento? Você vai subir? Você tem certeza disso? Está preparado para a grande tribulação? Se você não subir, o sofrimento e o caos vai ser grandioso. Eu falo abertamente. 2025, 26, 27, eu não sei quando, nesses 3 anos que vai acontecer. Terceira Guerra Mundial. Só que eu falo Terceira Guerra Mundial, que a Terceira Guerra Mundial já está acontecendo. E o ser humano não está sabendo. Desde a pandemia. Só que, quando eu falo em Terceira Guerra Mundial, que na verdade é a Primeira Guerra, as outras 2 guerras mundiais não foi no mundo em si. Essa vai ser a primeira guerra e a única guerra no mundo todo. Vai virar um caos no mundo. E eu falo abertamente, o povo de Deus, a sua igreja, vai passar esse caos. Vai haver um grande avivamento para honrar e glorificar a Deus, através de Cristo Jesus e do derramar do Espírito Santo sobre todos os que estão em Cristo Jesus, para retomar a sua origem. A origem de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a origem de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a origem da igreja, genuinamente. Aquela igreja pura, sem corrosão e corrupção. Vai ver um grande avivamento no mundo inteiro para ele vir e arrebatar a igreja, a sua noiva. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Esse é um resumo de uma escatologia breve para a gente aprender e entender como funciona o padrão bíblico. Para mim é Bíblia. E se gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha, se inscreva no canal se não for inscrito. Ajude o canal a ir mais
adiante com relação à plataforma, ao YouTube. Honra e glória somente para Cristo, porque tudo vem dele e tudo volta para ele. Até os próximos vídeos. Bye, bye.